Então, qual é a receita infalível? Vamos lá. A primeira, estudar, refazer ou rever orçamentos já executados é receita infalível para um orçamento preciso e completo. Você fez um orçamento, analise os resultados, o efeito que esse orçamento teve no canteiro. Então, não se esqueça que se você viu um erro naquele, refaça ou então reveja. Isso é uma receita infalível. A segunda é criar um banco de dados próprio para elaborar o orçamento e fazê-lo dominado. Então, por exemplo, uma coisa que o orçamentista adora, você tem um exemplo aí de uma obra de um orçamento de portos, você tem um exemplo de um orçamento de uma ETE, de uma ETA. Esses orçamentos fazem com que você dê ao seu parceiro uma ideia de como ele vai iniciar um trabalho desse. Porque, na realidade, o orçamentista, ele faz orçamento de qualquer tipo de situação, mas ele precisa de uma base. Por mais, se ele não tem no banco de dados, ele vai pesquisar, ele vai estudar e ele vai atrás. Então, esses dois passos são muito, ou melhor, essas receitas infalíveis são muito importantes. Mas qual é, minha gente, o passo a passo para tornar os orçamentos mais eficientes? Muito bem, tá? Primeiro, vamos fazer um levantamento dos quantitativos de serviços de forma precisa. E aí você precisa ter vivência de obra. Para ver, não é só metro quadrado, metro cúbico, não. Isso é pouco. Você tem que saber como ele é executado, para saber se aquele levantamento de quantidades tem a ver com a realidade. Outra coisa que é importante, porque isso que é aquele que eu falo de plano executivo. Separe os serviços a executar. Divida os serviços de acordo com as etapas construtivas correspondentes. Isso significa que eu estou falando que você tem que fazer uma EAP dos seus serviços, separando na ordem executiva, e aí você começa a ordem executiva construtiva. Aí que você começa a orçar, compreende? É muito importante ter experiência para elaborar orçamento, pois o levantamento de quantitativos é a primeira etapa a ser executada e deve ser considerada adequadamente os insumos. Tá? Então, você tem que entender. Então, outra questão é quanto mais detalhada for essa separação de atividades, menor a chance de equívocos na elaboração do orçamento e, consequentemente, do cronograma físico-financeiro. Vejam, quanto mais detalhado, melhor. Aí vem o BIM 3D que traz os modelos bem detalhados. Isso nos ajuda demais no levantamento. Há também necessidade de um bom conhecimento técnico executivo. Esse é o passo a passo para tornar seu orçamento eficiente. Se você sabe executar, né? Você sabe orçar, você sabe levantar quantidades, entenderam? Então, organize as composições, outro passo. Organize as composições de custos unitários. Aí é um conhecimento que o orçamentista tem que ter muito profundo. Cada banco de dados que se tem no mercado, SINAP, SICO, SCO, EMOP, SBC, FDE, CIURB, Orce, CINFRA, são composições já prontas no mercado. Mas você tem que saber organizar e escolher quais são as melhores. E isso, por exemplo, é um detalhe da nossa profissão, sabe? Tem composições desses bancos de dados que são excelentes, que você pode utilizar, tá? Mas, por exemplo, né? Você vai usar o sistema banco de dados de Orce, do Orce, de Aracaju, que é famoso no meio do orçamento. Qual é a relação do preço do Orce se você está fazendo um orçamento em Florianópolis? Qual é o percentual? Tá? Será que aquela produtividade de mão de obra de Aracaju tem a ver com Floripa? Entenderam? Então, essa organização e talvez adequação dessas composições de custo é tudo, tá? Então, e também saber com profundidade o que significa uma composição de custo. A composição de custo é para uma unidade de serviço, uma. Então, e ela é composta de insumos. Esses insumos são os materiais, a mão de obra e os equipamentos
que tem os seus coeficientes para uma unidade de serviço. E esses coeficientes representam consumo e representam a perda. Então, se eu sei conceitualmente o que é uma composição de custo, eu sei controlar o meu orçamento. Entendeu? Porque é de suma importância detalhar esses custos unitários, pois significa saber minuciosamente quanto é desembolsado para cada item realizado. E nós temos com isso a base de uma composição de custo, bem como os valores reais obtidos na produtividade que veio do canteiro e que vem de um material chamado RUP, razão unitária de produtividade. A RUP insere somente em relação aos coeficientes das composições em relação à mão de obra. Então, é muito importante. Então, a composição de custo é uma etapa que deve ser revisada e aprimorada a cada período da obra, assim como os demais estágios da construção. E aí, quando ela é revisada e aprimorada, eu estou criando um banco de dados próprios da minha construtora, os quais eu vi funcionar no canteiro, que deu certo e que eu não tive prejuízo. Então, e uma outra questão para tornar os orçamentos mais eficientes é você determinar os custos indiretos. Quer dizer, primeiro nós temos que saber o que são custos indiretos. A literatura diz que são os que dão apoio à obra. E vejam, os custos indiretos são difíceis de ser orçados. Quais são eles? Projetos, administração da obra, equipamentos, a parte de segurança do trabalho, canteiro de obra, taxas e emolumentos. Então, esses são, entre outros, esses são serviços que apoiam a obra, mas que, por exemplo, quanto maior o tempo de obra, mais complicado é o custo indireto. Por exemplo, uma pegadinha que a gente fala é o seguinte: o pior orçamento que você pode pegar de início é o orçamento de 15 a 18 meses. Ele tem um detalhe muito grande: quanto maior seja o tempo, o prazo da obra, os custos indiretos são altos. E ao mesmo assim, principalmente a administração da obra, alimentação da obra, vale transporte da obra, eles sobem de uma forma absurda para uma obra de 15 a 18 meses. Então a gente fala o seguinte: você fez o orçamento para uma obra desse prazo, nesses prazos, deu certo? Então você está agora capacitado de fazer um orçamento para obras de 24 meses ou 32 meses. São obras dificílimas de orçar, porque você tem que ler a Convenção Coletiva de Trabalho. E, por exemplo, numa estrada de 30 quilômetros, foi o orçamento que eu fiz na Presidente Dutra, você passa por vários municípios, cada município com convenção coletiva de trabalho diferente, que corresponde à mão de obra. Então, você tem que ler, entendeu? Então, por exemplo, uns você oferecia só café da manhã e almoço, outros tinha lanche de manhã e tinha lanche depois do almoço. Então, são ganhos que a mão de obra recebe ao longo do tempo e que a gente tem que pôr no nosso orçamento. Então, o custo indireto tem que ser muito bem determinado, porque eles influenciam o orçamento, mas não estão diretamente ligados aos serviços prestados, isto é, o custo direto. Então, ele dá o apoio, mas ele é um custo, mas o custo direto da obra, que vai da escavação até aparelhos e metais, ele dá o apoio, mas eles são os custos diferenciados. Compreendem? Então, no orçamento tem isso. Outra questão é calcular o BDI. Bom, o BDI é bonificações e despesas indiretas, ou benefícios e despesas indiretas. Ele é responsável de transformar os seus custos indiretos que você levantou na planilha, mais os seus custos diretos somados, aí é o preço de custo, com a incidência do BDI, se torna preço de venda. Ok? Olha a conceituação que tem o orçamento. O orçamento tem uma conceituação muito séria, muito detalhada. Então, o nível de erro pode acontecer.
Aliás, a gente no orçamento, a gente não fala erro, que é uma palavra muito séria. A gente fala equívocos, que está mais condizente com esse trabalho de uma intensidade muito grande. O que que o BDI, que é a última coisa que eu faço, né? Quer dizer, eu fecho o meu orçamento, o que que ele vai calcular? Ele tem várias taxas. Ele tem a taxa da administração central, que você calcula, a taxa de risco, as despesas financeiras, porque no percentual do BDI existe um índicezinho, percentual de despesas financeiras, que significa um ajustamento, tá, do seu orçamento, porque o que que acontece aqui no nosso país, Brasil? Nós primeiro trabalhamos e depois nós recebemos. Então, as despesas financeiras, ela atualiza mais ou menos o seu custo. Por que mais ou menos? Elas são taxas atribuídas a dois bancos, Brasil e Caixa Econômica Federal, que não é bancos particulares, que aí, se você investe o seu dinheiro, você tem um retorno maior. Então, entra também no BD o seguro de obra, a garantia, os tributos federais, tá? Tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social do lucro líquido. Também tem um tributo municipal ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Nós temos também a taxa de comercialização e também, no final, o lucro da empresa. Tudo isso é calculado. Então, nós tivemos, em 2004, a história, todo o desenvolvimento de um cálculo de BDI, através do professor Masahiko Tizaka. Em 2006, tivemos o cálculo do BDI, atribuído algumas expressões matemáticas ao professor Masahiko Tizaka, ao livro dele, da editora Pini, e hoje nós temos o Acórdão 2622, né, de 2013, que hoje que é a expressão do BDI que vale tanto para a iniciativa governamental, no qual ele foi criado, como também na questão privada, obras privadas. Então, isso aconteceu de um tempo para cá, de 2019 para cá, que o mercado sofreu uma oscilação, então se modificou a questão. E aí, esse BDI, ele tem que ser calculado adequadamente, sendo necessário ressaltar que esse índice varia de acordo com o porte da empresa e da obra a realizar. Então, na realidade, o Acórdão 2622 do governo, do 2013, ele distribui esse índice por vários tipos de obra, tá? Então, nós temos até uma live sobre isso. Então, na realidade, você vai adequar, mas o BDI tem que ser calculado, tá? Então, quando você calcula o BDI, é um fato. Aí você vai para o quê? A sua planilha já teve uma pré-organização. Agora você vai para organizar o orçamento como um todo, planilhar todos os serviços, você entender como é que eles foram feitos. Vejam bem, observe o retrabalho que tem o orçamento, tá? Essa organização do orçamento é uma revisão do que você fez, do que você trabalhou, do que você calculou, do BDI que você adotou, tá? É necessário que esses dados sejam bem organizados e coerentes com cada serviço a realizar.